O novo coronavírus é uma variante dos coronavírus que a gente já conhece. O SARS e o MERS são bastante conhecidos por já terem causado doença em seres humanos em alguns anos atrás. A transmissão do coronavírus ocorre entre animais e humanos e pode se dar através do consumo eventual das carnes desses animais. Inclusive, nessa atual circunstância do coronavírus, o que se acredita ter ocorrido tenha sido o consumo por parte de algum habitante lá da região de Wuhan, da China, né? De alguma dessas carnes que pudesse estar contaminada com o vírus e a partir daí toda a circunstância relacionada se deu. Somente as pessoas com sintomas transmitem o vírus? A essa pergunta eu vou dizer que não. Existem pessoas assintomáticas que podem transmitir, embora essa transmissão não seja tão efetiva quanto as pessoas sintomáticas. O que as pessoas devem entender com essa frase é que, do ponto de vista de transmissibilidade, quem está sintomático tem uma probabilidade técnica gigantesca de transmitir, enquanto quem está assintomático poderia fazê-lo e poderia não ocorrer a transmissão também. Tá ok? As condições facilitadoras para a transmissão são a presença do vírus em secreções ou mesmo nas fezes, né? Motivo pelo qual é importante que as pessoas tomem bastante cuidado com a toalete respiratória, né? Ao tossir ou ao espirrar, levar a mão na região do cotovelo e do braço. Utilizar-se de água e sabão para lavagem das mãos de maneira bastante frequente durante o dia, posteriormente o uso do álcool gel. E depois do uso do banheiro, do vaso sanitário, a desinfecção desse vaso sanitário é bastante pertinente também. O tempo, né, para que após o contato surjam os primeiros sintomas é na média de 5 dias, podendo ser um pouco mais ou um pouco menos. E os sintomas que predominam são febre e tosse. Podem também haver outros sintomas, como pródromos de uma síndrome gripal, congestão nasal, dor pelo corpo, indisposição, falta de apetite, né, associado à febre e à tosse, que são os dois sintomas cardinais. A doença, ela parece ser mais letal para idosos ou pessoas que possuam algum tipo de imunossupressão, mediada por uso de medicamentos, por comorbidades, não é isso? E em termos práticos, a, o grande número de pacientes que eventualmente tenham ido a óbito estão nessa faixa etária dos idosos. Você só deve procurar assistência à saúde numa UBS, num pronto atendimento ou mesmo num hospital, se você tiver sinais e sintomas de gravidade de doença. Recomenda-se que, se você imagina que possa estar com um quadro gripal, que você permaneça em casa. O fato de você ir para um pronto atendimento com um quadro leve ou moderado não só não resolverá o problema, como poderá trazer a transmissão desse vírus para outras pessoas, inclusive para os profissionais de saúde. Então, recomenda-se que as pessoas que estejam com falta de ar, febre elevada por vários dias, um quadro de hipotensão, pressão arterial baixa, redução do nível de consciência, essas sim devem procurar assistência médica. O diagnóstico ele poderá ser realizado através de exames que a gente denomina SUAB. São colhidos 3 SUABs, um de cada narina e um SUAB oral para poder iniciar a identificação desse vírus. Infelizmente, o vírus, até o exato momento, não tem nenhum tipo de tratamento específico com medicamentos, como a gente tem, por exemplo, para tratar o influenza, no caso o oseltamivir.
para o vírus coronavírus ainda não existe nenhuma medicação específica. O tratamento se dá dando ao paciente, principalmente aos pacientes graves, suporte para que eles possam suportar a fase mais aguda da doença e os quadros mais importantes. O vírus ele pode contaminar eventualmente objetos inanimados, né? Mas não há nenhuma diretriz ou indicação para se evitar o consumo de bens que porventura tenham sido importados da China, até porque a viabilidade do vírus em objetos inanimados é pequenina, né? Então, o principal transmissor não são os objetos dessa monta, né? São objetos onde possa haver grande circulação de pessoas, por exemplo, corrimões, maçanetas, objetos que sejam utilizados por várias pessoas, teclados de computador, né? Eventualmente, nessas circunstâncias, esses objetos mereçam de uma vigília e de uma desinfecção mais frequente. E há motivo para pânico aqui no RN em Mossoró? De maneira alguma, não há motivo para pânico da população, ainda não há registro de transmissão comunitária aqui no Rio Grande do Norte, apenas um caso até agora foi confirmado, um caso em Natal, né? E inúmeros outros em investigação para que possam ser descartados ou confirmados. É importante dizer para a população que todos esses casos já estão em regime de isolamento domiciliar, né? E vão estar lá pelo menos durante 14 dias, não é isso? Para que a transmissão para a comunidade possa ser evitada. As máscaras deverão ser utilizadas numa circunstância em que haja transmissão local. Então, por exemplo, você, por obrigatoriedade da profissão, precisará se deslocar para uma cidade onde exista transmissão e você estará, por exemplo, num aeroporto ou em algum outro local onde haja aglomerado de pessoas. Nessa situação, é interessante o uso da máscara cirúrgica. Importante frisar que a gente tem dois tipos de máscara, uma cirúrgica, dita cirúrgica, e a outra N95. A máscara N95 ela só deve ser utilizada pelo profissional de saúde que atenderá a esse doente, que possui sintomas ativos respiratórios. Esse profissional de saúde, ele sim, caberia utilizar a máscara N95, não a população geral. Para a população geral, a máscara cirúrgica cabe muito bem e dá conta do recado.